Então, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Antes da gente começar a falar desse grande ícone da doutrina, grande discípulo de Jesus, que por humildade extrema, ao ser batizado como Jesus Gonçalves, ao desencarnar na pátria espiritual, ele se corresponde ao Chico dizendo: a partir de agora me chamem de Jesus Gonçalves, porque eu não tenho condições nem merecimento de ter o mesmo nome do nosso Mestre Jesus. Mas durante toda a sua vida, toda a história que nós iremos contar daqui a pouco, ele era Jesus Gonçalves. Só se tornou Jesus, portanto, a partir do seu desencarne. Mas antes de começar a falar sobre isso, vamos, à luz da doutrina espírita, tentar esclarecer algumas coisas que estão acontecendo desde a noite de ontem para hoje, no Rio de Janeiro, porque acabou o carnaval, né? Aqueles que puderam comparecer à casa espírita, como a nossa também, que esteve aberta no ENEF, e outros 70 polos, hein? São mais 70, se não me engano, 72, né? 72 polos. E 20 de comércio. A garotada vai para comércio, como eu ia, né? Na minha época de jovem, ela lá no Instituto de Educação, a turma ia para lá, e a turma continua indo, né? A turma continua indo na comércio. 20 polos. E aqueles que ficaram velhinhos, cabeça branca, como eu, há 24 anos atrás foi criado o primeiro ENEF. Então, opa, essa aí que a gente vai ficar. E há 24 anos, a Casa de Eurípides se mantém fiel a essa proposta da nossa federativa de levar um pouquinho do Evangelho de Jesus, distribuindo nas casas espíritas que estão abertas. Independente se a casa espírita teve ENEF ou não, o importante é que a casa espírita abra as suas portas. E até hoje, eu não sei se é devido ao meu nível inferior ainda, espiritualmente falando, de entender as coisas, eu fico extremamente magoado, não vou dizer enraivecido, porque essas coisas já estão indo embora, mas eu fico triste, magoado, quando eu vejo uma casa espírita durante o carnaval com as portas fechadas, alegando o descanso dos colaboradores ou viagens dos voluntários da casa. E é um momento que a casa espírita mais precisa estar atenta aos doentes que chegam até lá. É nesse período do carnaval. Por isso que foi criada a Comerge, por isso que foi criado o ENEF, por isso que a espiritualidade maior recomenda estar atento num trabalho, podemos dizer, de assistência fraterna, quando os doentes procuram o hospital, porque os sãos estão na praia, estão passeando, estão viajando, mas os doentes procuram a casa espírita. E nesses 24 anos de ENEF, e antes, quando a casa abria suas portas para estudar o Evangelho, quantos casos de obsessão extremamente avançada, já no estágio de subjugação, quantos casos de possíveis suicídios atendemos, evitando uma tragédia maior. Aqueles que não se policiam quanto a isso e se deixam levar pelo carnevale, que significa do latim a carne de nada vale, e era assim que era considerado esses festins da Roma Antiga, nas bacanalhas romanas, festins em comemoração ao deus Baco, onde tudo era permitido, carnevale, tudo mesmo, acho que vocês entenderam. Não só de Roma, mas na Grécia, na Pérsia e antes ainda nos povos mais primitivos do planeta, quando se comemorava a passagem de uma estação da primavera, do solstício de inverno, onde os deuses deveriam ser comemorados para que a lavoura plantasse e desse o que colher com fartura, desde aquela época. Essas coisas já acontecem no planeta. Estamos no século XXI
E parece que no nível moral das coisas nada se modificou em relação a Carnevale. 4 dias onde tudo é permitido. Todos os excessos, de todos os níveis e de prazeres. Fim do carnaval, os miasmas são intensos, muito intensos. A certa vez, o Divaldo falou que a nossa atmosfera fica enegrecida, principalmente nos estados da Bahia e Rio de Janeiro, devido a esses miasmas exilados por aqueles que ainda se comprazem com tal festividade. E veja que eu não estou citando ainda nem Emmanuel e André Luiz, porque se vocês pesquisarem o que eles falam do carnaval, ficaríamos envergonhados. E ontem, uma tempestade atípica assolou o nosso estado, principalmente o Rio de Janeiro, na capital, parecendo que estava varrendo e higienizando a atmosfera pesada e densa até o dia de ontem. Apesar das consequências que a gente está vendo aí na rua, apesar disso, parece que o ar está mais leve. Deram uma higienizada na atmosfera do nosso estado para tirar de vez aqueles espíritos que ainda estavam vinculados a algum resquíciozinho dos 4 dias do carnaval. Por isso que nós podemos interpretar tudo isso que aconteceu ontem. E o acaso não existe. Uma varredura atmosférica para a limpeza do nosso planeta. Num nível muito menor do que aconteceu lá no continente asiático, no último tsunami muito grave que aconteceu, onde dizimou milhares de pessoas. Onde ali também a atmosfera fluídica daquele pedacinho do continente era muito prejudicial. E foi necessário um tsunami para fazer aquela limpeza. Isso está muito bem colocado no livro do Divaldo. Divaldo explica isso muito bem no livro chamado Transição Planetária, logo no iniciozinho do livro. Ele explica isso tudo. Numa densidade menor, isso aconteceu aqui. Então, apesar das consequências materiais que a gente está vendo aí, o ar está mais limpo, mais respirável. Então, a gente agradece, sim, essa casa estar sempre aberta nesse período, atendendo aqueles que aqui chegam em busca de carinho e de consolação, num período onde, a partir de agora, começa a acontecer os problemas familiares, as consequências daqueles que se distanciaram do lar ou dos deveres nesses 4 dias de carnaval. Portanto, vamos pedir a permissão aos amigos espirituais da casa para que possamos dar início ao nosso estudo de um espírito que também se preocupou com isso, porque já desde o ano passado, quando o Centro Espírita Filhos de Deus, que fica lá dentro do Curupaiti, iniciou o seu primeiro ENEF, não sei por que pensaram no meu nome para ajudar. Lá nos Filhos de Deus, o trabalho do ENEF se dá aos sábados e domingos, por falta de trabalhadores, talvez. E lembrado do meu nome, porque durante muitos anos, na minha juventude, a pedido de Amazonas Hércules, iniciei lá dentro do Centro Filhos de Deus a evangelização dos filhos daqueles chamados leprosos. Início da década de 80, que ainda viviam presos naquelas paredes daquele quarteirão inteiro, onde não podiam sair, ir à rua. E os filhos daqueles doentes, já sãos, porque a cura da hanseníase chegou, e eles, com certeza, não eram mais doentes, estavam sem evangelização. E Amazonas, num pedido sincero, pediu o nosso auxílio.
e eu e mais 2 jovens do Eurípides, que continuam hoje no movimento espírita, mas não mais na nossa casa, iniciamos o trabalho de evangelização. E foi ali, ao lado de Amazonas, que eu conheci Jesus Gonçalves. E nesse domingo, nesse ENEF de domingo, sentimos a presença dos 2 ao nosso lado. A minha mediunidade é quase nula, mas uma médium da casa que estava lá presenciou a presença do nosso querido Amazonas, com aquela gargalhada gostosa que ele dava sempre. E quem o conheceu pode ter certeza que ele não mudou nada. Está a mesma coisa. E ao lado dele, o nosso querido Jesus Gonçalves. Hoje, mentor de várias casas espíritas dentro de núcleos chamados de leprosários. Ainda tem vários núcleos desses no Brasil afora. E o resquício aqui no Rio está lá, no Largo do Tanque, no chamado Curupaiti. Verdadeiro feudo ainda, né? Parece que é um feudo. É uma cidade dentro da outra. Ali dentro, na década de 70, portanto, e 80, quando estava acabando esse determinismo de que o ranceniano deveria ficar preso dentro de 4 paredes, não podendo chegar à rua, não receber visitas, quando então a hanseníase teve comprovadamente a sua cura, as portas começaram a se abrir e as pessoas começaram a subir as ruas lá do Curupaiti, e a gente então pôde observar como era aquilo, um feudo. Ali tem uma igreja, tem um hospital, ali tem até delegacia, tem padaria. É um feudo, é uma cidade ali, onde supria as necessidades dos doentes, principalmente dos primeiros meados do século XX. Aí vocês poderão dizer, essa prova é difícil. Eu, dentro do Curupaiti, presenciei uma prova ainda mais difícil ainda. Porque a hanseníase já é uma prova dificílima. Mas a hanseníase com a loucura, e tinha uma enfermaria só para isso. Hansenianos extremamente, num processo de obsessão tão grande, que não entendiam o motivo da sua dor, como Jesus nos descreve nessa mensagem, aqui como espírito, dizendo tudo o porquê passou. Mas existe uma outra poesia, que eu vou deixar para o finalzinho. Porque para entender essa poesia, nós temos que entender a vida dele e as reencarnações dele. Aí você vai entender tudo isso que ele nos escreveu. E quem desejar conhecer mais profundamente a vida desse grande espírito, existe um livro que fala sobre a vida de Jesus Gonçalves. Vale a pena ler, porque nem todos os detalhes eu vou poder colocar aqui. Mas, nesse tempo que nos resta, é possível fazer um resumo bem objetivo da vida desse espírito, que hoje, repito, é mentor de várias casas espíritas. E no século IV depois de Cristo, quem poderia imaginar que um espírito brutalizado pela ignorância, na prática do mal e da violência, pudesse ser hoje mentor de uma casa espírita? Só a doutrina espírita, com a bênção da reencarnação e do esquecimento do passado, é que faz com que o espírito, como esse chamado Alarico, rei e general dos visigodos, se tornasse hoje mentor de uma casa espírita. Isso me lembra certa vez, eu acho que eu já comentei isso aqui há algum tempo, fazendo uma palestra lá no núcleo Chico Xavier, que fica lá no Anil, que é um braço da nossa casa, Eurípides Barçanufo.
uma jovem leu a mensagem e falava sobre a lei do progresso. Uma jovem da mocidade. E ao comentar a página sobre a lei do progresso, ela citou, naquela época, um bandido que estava sendo procurado. Hoje ele já está preso numa cela, numa penitenciária de segurança máxima lá no norte do Brasil. E ela citou esse meliante, esse irmão nosso, que optou pelo seu livre-arbítrio, o caminho do crime, que se chama Fernandinho Beiramar. E ela disse, naquela ingenuidade da mocidade, que ainda Fernandinho Beiramar seria um dia mentor de uma casa espírita. A gente só escutava o barulho das cadeiras se mexendo, né? Mas não é a pura verdade? Esse irmão que hoje optou por o caminho do mal é fichinha perto do que Alarico fez em todo o norte da Europa. Tudo que se mexia ele matava, tudo que andava ele destruía, não importava se era criança, velho, mulher. Destruição era o seu lema, morte. E assim ele era temido. E de onde veio esse medo? No século IV, Roma já estava no seu decrescente de poder e de glória. E ela, então, como uma última cartada, fez com que alguns que eles consideravam bárbaros, povos bárbaros, se filiassem ao poder romano, recebendo, claro, comissões, ouro, nada é de graça. Alguma coisa eles recebiam, alguma vantagem política, econômica, eles recebiam diretamente de Roma, que já sabendo que a sua linha estava em declínio, precisava se fortalecer nas suas fronteiras longínquas contra aqueles bárbaros que estavam chegando. Isso no governo de Teotônio, rei de Roma, imperador de Roma. Ele veio a falecer. E Roma simplesmente esqueceu Alarico, que era um desses generais bárbaros, líderes dos visigodos, que protegiam Roma. E quando ele se viu sozinho, desamparado, sem receber aquilo que fora prometido, ele se virou contra Roma e com todos que estavam ao seu redor. E aí começou então a marcha de vingança de Alarico, o Grande. Dizimou todo o norte da Europa e veio descendo, parando na Itália, bem no centro da Itália, quando encontra à sua frente Santo Agostinho, e que humildemente pede para ele poupar as mulheres e crianças que estavam dentro das igrejas. Naquela época, Santo Agostinho era bispo de Hipona, uma cidade importante de Roma. Isso em 410, século V, já depois de Cristo. Venceu a Trácia, a Grécia, a Esparta, e quando estava entrando na Itália, vê a figura daquele santo que hoje é comemorado na Igreja Católica, nosso querido Agostinho. E ele não entende o porquê, obedece aquele padre que pede, por piedade, poupar as crianças e mulheres nas igrejas. Ele não sabe explicar como, mas uma luz intensa saía daquele homem. E espantado e parado, quase que hipnotizado pela sua voz e maneira de solicitar o pedido, ele dá meia volta e continua as conquistas em outros territórios. O seu objetivo era chegar na África para dominar o império como inteiro. Mas, infelizmente, isso
não aconteceu, porque quando ele está entrando em Cosenza, uma das cidades italianas, uma grande tempestade acaba com o seu exército, metade dele. E uma doença não explicada vitima Alarico, que desencarna alguns dias depois. Esse espírito retorna à pátria espiritual e um século depois retorna como Alarico II. Nessa época era o 8º chefe dos visigodos. Ainda com espírito conquistador, mas muito menos violento. Porque o primeiro não respeitava ninguém e nada. Esse já tinha algum código de ética dentro dele, era o mesmo. Mas num processo de evolução, ainda conquistador, ainda violento, sim. Conseguiu entrar nas cidades da Espanha, Aquitânia e na Provença, ou Provence, francesa ocidental. E ali viveu até o ano de 507, quando foi vitimado numa guerra, numa batalha cruel com o rei Clovis, que era o rei dos francos, derrotado por ele, isso no século VI, no início do século VI. Foi vencido finalmente pelo rei Clovis e retorna à pátria espiritual. Quando nós estamos na erraticidade, nós temos a oportunidade de rever tudo aquilo que a gente fez no nosso passado recente ou remoto. E para esses espíritos não é diferente. Sendo orientado por espíritos amigos para novas oportunidades, porque somente a reencarnação é que dá essas oportunidades de crescimento do espírito, ele retorna à Terra, quase 10 séculos depois. 10 séculos depois. Alguns biógrafos, alguns estudiosos da doutrina, falam que esse período foi necessário para a recomposição do seu perispírito, completamente ferido e dilacerado pelo mal que ele provocava, seja mentalmente ou fisicamente. A gente sabe que a lei de ação e reação existe e ela é implacável. E assim ele leva 10 séculos para compreender a importância da prática do amor, do perdão, da caridade. E envolvido por uma atmosfera crística, ele reencarna 10 séculos depois dentro da Igreja Católica, como um padre, extremamente inteligente, mas ardiloso ainda, maquiavélico, podemos dizer. E então ele reencarna com o nome de Arnaud Jean Plessis. Mas vocês conhecem bem esse espírito com o seu sobrenome Richelieu. É desse mesmo cardeal Richelieu que nós estamos falando. E a história parece que não alivia nada ainda para Alarico, né? Apesar de estar dentro da igreja, e repare que nessa época era o ápice da Inquisição, ele usava de todos os recursos para promover, porque ele acreditava isso, acreditava de verdade, defender o absolutismo real. Ele não podia permitir que esse absolutismo dos reis na França pudesse ser perdida. E Luís XIII, que era o rei da época, obedecia a Richelieu de forma extrema. Tanto que há até um folclore, uma história dos Três Mosquiteiros, que envolve Richelieu, mostrando como ele tinha acesso a tudo e a sua ascensão moral sobre o rei.
tem verdade no meio dessas histórias folclóricas aí da França, de Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros. Ali você vê quem é o cardeal Richelieu. Mas, para ele, a França estava acima de tudo. O poder da igreja, junto com o rei, tinha que ser continuado. E, às vezes, esse poder era maior do que o próprio rei. Daí, quando veio a Revolução Francesa, a primeira coisa que fizeram, separar a igreja do governo e dizimar padres e igrejas da França. E eles quase conseguiram isso. Só não conseguiram por um outro ícone da Igreja Católica que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, numa passagem apenas, onde ele deu o exemplo, exatamente naquele momento delicado que a França estava passando, que é o cura d'Ars, o nosso Vianney. Só tem uma mensagem dele. Cura d'Ars chega ao plano espiritual e se filia à falange do Espírito de verdade, porque ele, como padre aqui na terra, sabia, via, ouvia os espíritos, não teve dificuldade de entrar na falange do Espírito de verdade e dar aquela comunicação belíssima que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. E não tinha outra opção, tinha que ser cristão da Igreja Católica, porque naquela época o Espiritismo não existia. Só existiu nos 2 últimos anos na vida de Vianney. Foi quando surgiu o Livro dos Espíritos. Ele desencarna em 1859. Mas não foi difícil para ele entender a lógica e a clareza dos amigos espirituais em relação à proposta da terceira revelação. Mas Richelieu, ele tinha, além desse, vamos dizer, dessa autonomia política, ele tinha um grande conhecimento de estratégias, tanto no campo da política quanto nas guerras. Ele dava conselhos aos generais franceses. Da onde vinha isso? Do passado dele, né? Alarico, o grande estrategista, o grande conquistador. Até que um dia ele encontra Richelieu, encontra frente a frente São Vicente de Paula. E foi aí que ele ficou estremecido. Ele nunca reconheceu durante a vida a importância desse diálogo que teve com São Vicente de Paula. Quase semelhante à de Santo Agostinho, há 10 séculos ou 11 séculos atrás. E São Vicente de Paula pede a ele literalmente o seguinte: dê paz para a nossa França, pare, paz, por favor, paz para a França, porque ele só queria saber de lutas, incentivava o rei a criar novos combates, novos duelos, novas conquistas para a França. Claro, ele amava muito, talvez amava como amava Alarico as suas terras conquistadas. E também de uma maneira desconhecida, tal qual Alarico I, Alarico II, em 1642, o cardeal Richelieu desencarna também de uma forma que ninguém sabe explicar. Até hoje ninguém sabe explicar. 350 anos depois, no início do século XX, em 1902, como diz a mensagem que vocês acabaram de ler, no dia 12 de julho de 1902, num lugarzinho bem simples, e ainda é simples, Borebi, lá no interior de São Paulo, nasce Jesus Gonçalves, ou Jesus Gonçalves. Inteligente, com menos de 20 anos, já era contador da prefeitura, tinha o dom da poesia, que não é por acaso que ele se apresenta ao Chico
com vários poemas. Encarnado também ele fez outros. Escritor, jornalista, diretor de teatro, ator. Jovem, mas casou, teve 6 filhos, mas de repente, numa daquelas encruzilhadas da vida que muitos não sabem explicar, não aceitam a reencarnação e a justiça divina nas suas provas e expiações, se vê aos 27 anos vitimado da hanseníase. Leproso, era assim que era chamado. No início do século XX, a lepra ainda era um grande inimigo da sociedade. E era necessário separar da sociedade esses que se diziam leprosos. Palavra que fere até hoje, quando nós falamos. Principalmente o doente. Mesmo assim, enfrentou porque tinha uma grande esposa, só que em 1930, 3 anos depois, ela vem a falecer. E a prefeitura teve que retirar do convívio dos seus filhos. Não teve mais opção. Então ele foi levado para a colônia Aimorés, que ainda existe resquício, tal como o nosso Curupaiti, lá em Bauru, no interior de São Paulo. Ele foi levado para lá, tirado mesmo da sociedade. E ele, extremamente radical, enquanto a Deus, ateu convicto, ficou mais revoltado ainda. Que Deus é esse que me condena a uma pena eterna, me tirando do convívio dos meus filhos que eu tanto amo? E era um homem de bem, fazia o bem a todos. O que eu fiz, dizia ele naquela encarnação, o que eu fiz para merecer tal castigo? E vários palavrões, impropérios contra Deus, Jesus. Ateu convicto. Se vê então afastado dos filhos, até que dentro dessa colônia, ele se vê na necessidade de criar ainda jornais, para ele poder esquecer a dor. Então criou até uma rádio chamada PCR2, se tornou radialista, criou peças de teatro e uma bandinha de jazz que ele tocava com os internos, até que foi criada uma outra, vamos dizer assim, centro hospitalar especializado mesmo nos rancenianos, mas que não deixava de ser um leprosário também, onde não permitia a entrada de pessoas lá de fora. Mas se dizia um centro mais avançado, um hospital mais dedicado a esses casos, que ficava em Pirapitigui, lá em São Paulo. E foi ali que ele conheceu uma senhora também ranceniana, chamada Ana, apelido Anita, e que ele veio a se casar pela segunda vez. Ela era espírita. E durante os 12 anos que eles estiveram juntos, segundo a sua biografia, foi de 33, se não me engano, foi de 32 a 43, 31 a 43, 12 anos de convívio. Ela tentou fazer de tudo para que ele entendesse as obras kardecianas. Ele aceitava ela como espírita, nunca reclamou, mas fazia questão de separar ela de um lado e o seu ateísmo do outro. Revoltado em extremo pela situação que ele e aqueles seus amigos se encontravam. Se Deus existisse, não deveria haver tal doença. Bom, muito bem. Em 43, essa união se desfaz devido ao desencarne da sua esposa Anita. Isso se dá em 43 e no enterro dela, vários fenômenos mediúnicos ocorreram. Inclusive uma psicografia direcionada para Jesus Gonçalves, que dizia assim: velho, não duvides mais, Deus existe.
Mas isso não era suficiente. Poderia ser aquela pessoa que realmente num transe hipnótico recebe uma comunicação, mas era dele mesmo, não era a esposa dele. Ele queria mais provas, mais provas. Foi quando o seu corpo começou a definhar. E eu creio que vocês devem saber o que acontece com a hanseníase em estágio avançado. A cura só veio na segunda parte do século XX, mas quem viveu ali no início, como o Amazonas, e como o nosso querido Jesus, vocês sabem que as cartilagens são como se fossem corroídas, né? As mãos viram garras. Onde há cartilagem, nariz, orelhas, se desfaz. Chegou um ponto que o Amazonas, para continuar a administrar o Centro Filhos de Deus, ele pedia para amarrar um lápis nas suas mãos para continuar a bater na máquina. O Amazonas atendia, fazia assistência fraterna por telefone. Eu fico imaginando quantas pessoas ligaram para o Amazonas sem saber que ele era hanseniano, pedindo ajuda, inspiração, falando dos problemas, sem saber que ele era doente. A ignorância contra a hanseníase era tão grande que o Amazonas me confidenciou, ele me falou isso. Que a família dele lá do Amazonas, não é por acaso que o nome dele é Amazonas, que ele veio lá do Amazonas mesmo. Ele contraiu a doença lá, quando era soldado do exército, lá na Amazônia. A família do Amazonas simplesmente o esqueceu, porque tinha medo que ele enviasse uma carta e pudesse pegar lepra pela carta. Acredite se quiser. Não queria nem receber carta do Amazonas. Poderia contrair a hanseníase. A ignorância vai longe. Mas o ápice da ignorância foi quando ele me falou também. Eu pensei que era brincadeira, porque eu não sabia quando o Amazonas falava sério ou de brincadeira. Não, até telefonema não querem que eu dê também, porque com medo que passe pelo fio. Ele falou isso sério, pessoal, e brincando ao mesmo tempo. Eu falei, não, você está brincando. Não, até o telefone não querem falar comigo, com risco de pegar pelo telefone. A ignorância. E talvez isso foi que feriu mais Jesus e a todos aqueles companheiros exilados em leprosários. A ignorância da sociedade. E aí, Jesus, com o corpo definhando e psicologicamente acabado com o desencarne da sua querida esposa, já não tinha praticamente o rosto completamente distorcido, fora da característica original da sua face bela que ele tinha aos 20 anos, completamente deformado. Não tinha mais mãos, não tinha mais pés. E aí o fígado começou a doer de forma tremenda. Ele já tinha esse problema há muitos anos, mas dessa vez estava insuportável. Até que ele pega um copo, olha só o desafio que ele fez, hein? Ele pega um copo d'água na cozinha da sua casa, coloca o copo d'água em cima da mesa, isso poucos dias após o desencarne da sua esposa, e diz assim, vou ler o que ele disse, para não fugir à realidade. Se Deus existe mesmo, dou 5 minutos para que coloque nesta água um remédio que me alivie a dor. Não deu 2 minutos, a água começou a ficar turva e o gosto completamente diferente. A água não tem odor, e não tem cheiro nem gosto. E ele bebeu. E ainda pediu um colega do lado para verificar, essa água está normal? Não, tá. Botaram alguma coisa aí. Bebeu. Simplesmente a dor acabou.
E nunca voltou mais, pelo menos no fígado, aquele problema. A partir dali, ele teve que reconhecer, né? Tinha alguma coisa assim. Alguma coisa que ele não conhecia, muito superior a nós. E foi aí então que ele começou a pegar os livros de Kardec, da sua esposa, e começou a estudar. Estudou muito. Até que ele começou a ajudar os internos de Piratingue. Ajudou todos os companheiros do leprosário, levando fé, amor, passe e evangelho a todos aqueles que estavam em sofrimento. Ajudou, portanto, aos internos. Funda, um ano e meio depois do desencarne da sua esposa, um centro que ainda existe até hoje, chamado Sociedade Espírita Santo Agostinho. Por que será Santo Agostinho, né? Sociedade Espírita Santo Agostinho, lá no meio da colônia de Pirapitingui. Distribuía sopas, começou a fazer palestras naquela casa espírita, divulgando o estudo da doutrina, realizando os estudos, como todas as casas espíritas fazem, fazendo atendimento fraterno, orientações espirituais e reunião de desobsessão. Até que, 16 de fevereiro, que será amanhã, portanto, amanhã nós vamos comemorar 71 anos de desencarne de Jesus Gonçalves. E no dia 16 de fevereiro, ele vem a desencarnar, recebido diretamente por Jesus. Esses espíritos, quando chegam na pátria espiritual, já chegam perfeitos, como chegou o Amazonas. Amazonas, certa vez, nos deu a comunicação que assim que ele saiu do corpo estava inteiro, o corpo estava completamente inteiro, como o de Jesus também. Nenhum resquício da lepra. O detalhe interessante é que 20 dias antes de desencarnar, a casa espírita com mais de 300 pessoas, porque Jesus Gonçalves já era procurado. Inclusive, o Chico se comunicava com ele por carta. Eles eram muito amigos, mas nunca se encontraram, até porque ele estava preso numa colônia penal leprosária, como se fosse uma colônia penal. Condenado desde os seus 27 anos de idade. Mas se correspondia frequentemente com o Chico. Mandava poemas para o Chico, não é à toa que no Parnaso de Além Túmulo vem esse poema aí. Porque ele dizia para o Chico, e certa vez assim falou com ele, quando o Chico, fora do corpo, se encontrou com ele, sem saber que ele já tinha desencarnado praticamente naquele dia. Foi no dia do seu desencarne, ou um dia depois. Chico se encontra com ele, os dois em espírito, e ele diz para o Chico textualmente: Chico, nós ainda vamos escrever juntos, muita coisa, você ainda vai divulgar muita poesia da minha parte. Foi quando o Chico pediu para que o senhor Cláudio, um colaborador lá de Pedro Leopoldo, ainda na época de Pedro Leopoldo, fosse até lá conversar. Foi quando ele chegou e descobriu que há um mês antes ele já estava desencarnado. Então as pessoas iam, ele já era conhecido no movimento espírita na década de 40, principalmente depois de 43, quando ele se tornou espírita. E em 45, com aquele centro criado, montado, todo mundo queria conhecer aquele centro, com alguma dificuldade, que nem todos eram permitidos de entrar na colônia. Isso só começou a acontecer aqui no Rio de Janeiro, no Curupaiti, na década de 70, hein, pessoal? Na década de 70. E com muita dificuldade. Na portaria você tinha que se identificar. Hoje está aberto aquilo ali.
Hoje está até abandonado aquilo. Na década de 70, não era qualquer um que subia aquilo, não. Então, as pessoas queriam ouvir Jesus Gonçalves a fazer as suas palestras, que diziam que eram belíssimas, mas a hanseníase avançando, progredindo, um toquinho de gente atingiu as cordas vocais. Ele não podia mais falar. Mas naquele dia, com muito esforço, ele foi ao centro, sentou na mesa e, para o espanto de todos, se levantou e começou a falar. Ninguém sabe explicar como, nem ele. A voz ecoou até o último da fileira do centro. 2 horas, segundo seus biógrafos, 2 horas de belíssima palestra doutrinária. Depois ele se cala e se torna mudo de novo. Esse fenômeno aconteceu 1 semana depois. Depois veio a desencarnar. Quando, aí sim, esse poema final que eu prometi, quando ele chega no plano espiritual, as poesias em relação às suas vidas passadas, por isso que eu peço para quando ler o livro biográfico dele, vocês vão ver junto com a biografia, a poesia, cada poesia dedicada a um período das suas encarnações passadas, até chegar em São Paulo. E lá, numa das primeiras mensagens que ele dá ao Chico, no plano espiritual, ele diz assim, por isso que a gente tem que ler essa poesia no final do nosso estudo aqui. Aí vocês vão entender o que ele quis dizer. Há séculos, num carro de esplendores, minha vida era a angústia de outras vidas. Estraçalhava multidões, multidões vencidas, coroado de púrpura e de flores. Depois, a morte. Os longos amargores. Depois ainda, a volta a novas lidas, berço pobre, manto de feridas, a solidão e os prantos redentores. Volve do rei antigo um réu que espanta, e o Senhor concede uma lepra santa para cobrir-me em chagas benfazejas. Mas hoje, livre, enfim, de toda algema, posso saudar a dor justa e suprema, emissária da luz, benditas sejas. Por isso que hoje Jesus é mentor de várias casas espíritas. Uma aqui bem pertinho, o nosso CEOI, lá na Taquara, pertinho de Curupaiti, pertinho do Eurípides. O CEOI, que homenageia Jesus Gonçalves, que só admitiu esse nome de Jesus após desencarnar. Não se refira a mim como, nunca mais como Jesus Gonçalves, porque eu não tenho esse merecimento de ser chamado com o mesmo nome do Mestre amoroso. E é por isso que toda vez que o Amazonas me chamava para trabalhar na sua casa, ainda sem conhecer Jesus Gonçalves, eu ia para lá com muito carinho. Não sei se o meu passado delituoso já passou por essa prova tão difícil. Possivelmente. Somos espíritos milenares, né? Possivelmente já contraí essa prova difícil. Mas é pela bênção da reencarnação e é pela bênção do esquecimento que esses espíritos que nós hoje estamos condenando pela forma de ser, de agir, pela brutalidade, pela violência, pela ignorância do terrorismo dentro deles, eles ainda são nossos irmãos.
E se existe determinismo na doutrina espírita, todos nós seremos espíritos felizes, espíritos crísticos de primeira ordem. Ninguém será esquecido, até mesmo este bárbaro que hoje violenta a nossa sociedade, que traz medo para as nossas casas e que nem se compara ao medo daqueles chamados brutos e ignorantes bárbaros que até Roma tinha medo. Nem se compara, meus irmãos. Bem ou mal, o planeta está evoluindo. Evolui. E agora, entrando num processo de regeneração, aqueles que ainda não acompanham o caminho do amor e do perdão deverão ser retirados do planeta. Agora estamos no momento da última oportunidade, inclusive para esses irmãos que não estão aproveitando. Serão retirados do planeta para que reencarnem num outro orbe, até mesmo um pouco inferior, para ali dar continuidade à sua evolução infinita do espírito. Talvez não tenha sido isso que aconteceu com os bárbaros, chamados arianos, uma das raças de Capela. Talvez os visigodos não fossem esses, remanescentes ainda dos espíritos capelinos ou capelianos. Não podemos afirmar, mas tudo leva a crer. E depois de muitos séculos de sofrimento, nos chega Jesus Gonçalves. Vejam bem, apenas 3 anos se dedicando à doutrina espírita. Vale a pena insistir. O despertar dele pela dor, e quanta dor, se deu na última encarnação, 3 anos antes de desencarnar, e foi o suficiente para que ele se libertasse. 3 anos antes. Por isso que somos espíritas, que nós somos, contra a pena de morte, a eutanásia. Dê chance ao espírito. Condenando-o à morte, você vai tirar toda a oportunidade reencarnatória para que ele possa se redimir. Ao contrário do que você pensa, não está se libertando da fera. Pelo contrário, está adotando um novo obsessor. Nunca pensaram nisso? E agora mais poderoso, porque ele está fora da matéria e o ódio potencializado por aqueles que os condenaram. Por isso, a doutrina é esclarecedora e redentora. Oremos por esses irmãos, infelizes sim, mas que são irmãos como nós. E não adianta apontar dedos e jogar na cara que são criminosos, porque nós já fomos iguais ou piores do que eles no nosso passado remoto. Vamos pensar um pouco nisso. E ainda não somos aquilo que pensamos ser, porque ainda vivemos na Terra, planeta de provas e expiações. A lei é implacável. A lei de justiça, amor e caridade é implacável. Mas seremos felizes sim. Todos nós fomos criados para sermos felizes, nem que seja pela dor, que não é a opção maior, mas assim nós o desejamos. Optamos a dor para a nossa elevação espiritual. Não precisava ser assim, mas por sermos ignorantes, vem a dor para nos alertar. E no livro e outros que falam de Jesus Gonçalves, afirma que antes de ser Jesus Gonçalves, ele veio 2 encarnações antes, de forma anônima, não sabemos quem foi,
também como ranceniano, 2 e mais uma, 3 encarnações como ranceniano, até poder limpar o seu perispírito de forma definitiva, de perdoar todos aqueles que magoou e de ser perdoado também por aqueles que machucou e feriu. Séculos de sofrimento para pedir perdão um a um e ter o perispírito manchado e que, para ser filtrado, teve que passar por 3 encarnações como ranceniano. Não sei se nós teríamos condições para enfrentar tal coisa, mas esse espírito precisa ser mais compreendido, estudado, mais amado. E é por isso que o movimento espírita, todo o movimento espírita brasileiro e de todo o planeta, vai comemorar sim, 71 anos de desencarne do nosso querido poeta, escritor, espírita, médium, mas que era chamado por todos, inclusive pelo Chico, o poeta das chagas redentoras. Muita paz a todos. Obrigado.